Seção 8ª. Do chamamento público. Artigo 23. A administração pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta lei. Parágrafo único. Sempre que possível, a administração pública estabelecerá critérios a serem seguidos, especialmente quanto às seguintes características. Inciso 1º. Objetos. Inciso 2º. Metas. Inciso 3º. Revogado. Inciso 4º. Custos. Inciso 5º. Revogado. Inciso 6º. Indicadores, quantitativos ou qualitativos, de avaliação de resultados. Artigo 24. Exceto nas hipóteses previstas nesta lei, a celebração de termos de colaboração ou de fomento será precedida de chamamento público voltado a selecionar organizações da sociedade civil que tornem mais eficaz a execução do objeto. Parágrafo 1º. O edital do chamamento público especificará, no mínimo. Inciso 1º. A programação orçamentária que autorize e viabilize a celebração da parceria. Inciso 2º. Revogado. Inciso 3º. O objeto da parceria. Inciso 4º. As datas, os prazos, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas. Inciso 5º. As datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso. Inciso 6º. O valor previsto para a realização do objeto. Inciso 7º. Revogado. Alíneas A a C. Revogadas. Inciso 8º. As condições para interposição de recurso administrativo. Inciso 9º. A minuta do instrumento por meio do qual será celebrada a parceria. Inciso 10. De acordo com as características do objeto da parceria, medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. Parágrafo 2º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto da parceria, admitidos. Inciso 1º. A seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante reconhecida na unidade da federação onde será executado o objeto da parceria. Inciso 2º. O estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais. Artigo 25. Revogado. Artigo 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. Revogado. Artigo 27. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento. Parágrafo 1º. As propostas serão julgadas por uma comissão de seleção previamente designada, nos termos desta lei, ou constituída pelo respectivo conselho gestor, se o projeto for financiado com recursos de fundos específicos.
Parágrafo 2º. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 5 anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público. Parágrafo 3º. Configurado o impedimento previsto no parágrafo 2º, deverá ser designado membro substituto que possua qualificação equivalente à do substituído. Parágrafo 4º. A administração pública homologará e divulgará o resultado do julgamento em página do sítio previsto no artigo 26. Parágrafo 5º. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público. Parágrafo 6º. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria. Artigo 28. Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Parágrafo 1º. Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos exigidos nos artigos 33 e 34, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. Parágrafo 2º. Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do parágrafo 1º aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34. Parágrafo 3º. Revogado. Artigo 29. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo chamamento público observará o disposto nesta lei. Artigo 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento. Inciso 1º. No caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até 180 dias. Inciso 2º. Nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social. Inciso 3º. Quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer a sua segurança. Inciso 4º. E inciso 5º. Vetadox. Inciso 6º. No caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política. Artigo 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente quando: Inciso 1º. O objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos. Inciso 2º. A parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do parágrafo 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 32. Nas hipóteses dos artigos 30 e 31 desta lei,
A ausência de realização de chamamento público será justificada pelo administrador público. Parágrafo 1º. Sob pena de nulidade do ato de formalização de parceria prevista nesta lei, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado, na mesma data em que for efetivado, no sítio oficial da administração pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio oficial de publicidade da administração pública. Parágrafo 2º. Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 5 dias a contar de sua publicação, cujo teor deve ser analisado pelo administrador público responsável em até 5 dias da data do respectivo protocolo. Parágrafo 3º. Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou dispensa ou considerou inexigível um chamamento público, e será imediatamente iniciado o procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso. Parágrafo 4º. A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no artigo 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos desta lei.